Olá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Dependendo do horário que você esteja assistindo essa aula, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, você é aluno do 9º ano, vai ter aqui agora com a gente o estudo dos processos de separação de misturas, né? Nós sempre que falamos em misturas, lembramos que quando nós colocamos duas ou mais substâncias juntas ali, no mesmo recipiente, nós falamos que temos uma mistura. Então, aqui nós temos, olha lá, conceitos iniciais. Na natureza, raramente encontramos substâncias puras. Em função disso, é necessário usarmos métodos de separação para obtermos determinada substância. Então, os processos de separação de misturas, na verdade, eles são usados para que nós possamos, a partir dessas misturas, ter ali a individualização dessas substâncias. Quando eu faço, então, a separação de misturas, eu posso, então, ter substâncias ditas substâncias puras. Olha aqui, ó. Na separação dos componentes de uma mistura, que é a obtenção separada de cada uma das substâncias, né, dão origem, então, a uma substância pura. Um conjunto de processos que nós usamos, que são chamados de processos de separação de misturas. Importante nós sempre chamarmos a atenção aqui que esses processos não alteram a composição das substâncias que formam essa mistura. Então, a mistura é formada ali por 2, 3 ou 4 substâncias, até mais, e quando eu separo essas substâncias, as características individuais de cada substância são preservadas, são mantidas, não há qualquer tipo de alteração. E aí um detalhe importante também, ó, nem sempre apenas um método de separação de misturas é suficiente para separar todos os componentes de uma mistura. Vamos pensar aqui. Se nós temos várias substâncias numa mistura... Parou de funcionar aqui. Agora que foi. Pode ir? Então, nós temos aqui, ó, algumas misturas, né? E aí a escolha do método de separação de mistura vai depender das características desta mistura. Então, nós temos aqui, ó, uma mistura, várias coisas que nós temos aqui. Temos cascas, temos grãos, temos farelo, e aí, para separar uma mistura dessa, eu posso usar diferentes tipos de métodos, diferentes métodos de separação. E claro que depende da complexidade dessa mistura. Dependendo do tipo de mistura, eu vou precisar de usar métodos mais refinados, mais detalhados, mais cuidadosos. Então, dando continuidade aqui, vamos ver aqui alguns casos. Olha aqui, ó. Alguns métodos que nós usamos no nosso cotidiano. Olha aqui, métodos bem simples. Olha aqui, ó. A escolha de feijão para uma feijoada de domingo, usamos ali o método da catação. É isso mesmo que você está imaginando. Catando os grãozinhos ali, tirando a sujeira, você está ali usando ali um método de separação de misturas, né? Nós chamamos esse método de catação. E também temos ali a separação das moedas em função dos seus tamanhos, nas máquinas dos bancos. É exatamente isso também que ela faz. Ela faz essa separação, né, de acordo com o tamanho. E aí esse método é chamado de peneiração ou tamização, né? Então nós temos aqui métodos bem específicos. E aí, lembrando aqui, ó, a remoção da casca do amendoim torrado por sopro, quando você assopra ali o amendoim torrado para separar as suas casquinhas, nós chamamos isso também de um método de separação, é a ventilação. Então, cuidado especial. Olha aqui, ó. Na catação, nós usamos ali os dedos como se fosse uma pinça para separar os grãos indesejados. Na remoção das cascas de amendoim, nós usamos uma corrente de ar, usamos a ventilação. Cuidado especial nisso. E aqui na tamização ou peneiração, nós separamos por tamanho. Então é importante que para cada método você observe qual a característica que está sendo ali usada para fazer essa separação. Então, nós temos aqui, ó, vamos estudar agora alguns dos processos de separação de misturas bastante importantes. Então, olha aqui, ó, método de separação de misturas heterogêneas. Olha lá, posso ter uma mistura heterogênea de sólido-sólido, nós já comentamos, podemos fazer uma catação, uma ventilação, uma levigação, podemos usar a separação magnética, cristalização fracionada, dissolução fracionada, peneiração, fusão fracionada e sublimação. Para separar sólido líquido, usamos a decantação, centrifugação,
filtração a vácuo. Na separação líquido-líquido, usamos a decantação, e na separação gás-sólido, usamos ou a decantação ou a filtração. Meus queridos, vamos falar um pouquinho de cada um desses tipos, desses processos individualmente. Nós já falamos anteriormente da catação. Quando eu separo, eu vou pinçando ali aqueles grãos indesejados. Então, isso eu estou catando. Posso usar os dedos como pinça, ou eu posso usar uma pinça mesmo. Ventilação é quando nós usamos uma corrente de ar para carrear, para levar as partículas indesejáveis. No caso ali, a casquinha do amendoim pode ser usado também para separar as casquinhas do alpiste, tá? Levigação. A levigação é quando nós fazemos a separação, né? Como usa-se ali um garimpeiro, né? A levigação, ele usa ali uma corrente de água no instrumento usado bateia, chamado de bateia, para fazer essa separação, né? E aí, então, eu tenho que tomar cuidado que para cada um daqueles métodos eu tenho uma característica importante. Então, a catação eu uso o dedo para separar, para pinçar. A ventilação eu uso ali, né, uma corrente de ar. A levigação eu uso também uma corrente de água, né? A separação magnética lembrar também que pode ser chamada de imantação. É quando eu uso um ímã. Esse ímã vai atrair, vai retirar as partículas ali, em especial partículas de ferro. A cristalização fracionada, na verdade, ela é um método bastante interessante porque é aquele método usado para a produção de sal nas salinas, né? Quando o solvente vai sendo evaporado, vai sendo retirado pela passagem para o estado gasoso e vai ficando ali no fundo do recipiente apenas os cristais. Então é chamada de cristalização fracionada. Nós temos também a dissolução fracionada. Essa dissolução fracionada é quando eu adiciono um solvente com o objetivo de dissolver apenas uma das substâncias. Exemplo, eu tenho ali uma mistura de água, ou melhor, de açúcar e areia. Quero dissolver apenas um. Coloco um pouco de água. Essa água vai dissolver apenas o açúcar. A areia vai continuar ali. O açúcar vai participar ali de uma solução com a água e a areia vai ficar. Fazendo em seguida ali uma filtração, eu vou conseguir separar a areia desse açúcar. E aí então eu vou poder fazer ali a separação. No caso da peneiração, é o uso mesmo simples, né, de uma peneira. Eu separo as partículas por tamanho. Lembrando que lá no início, né, nós falamos que essa peneiração também pode ser chamada de tamização. A fusão fracionada é quando eu tenho um gás que está misturado ali, tem uma mistura gasosa, e aí... Não, perdão. Aqui na fusão fracionada é quando eu tenho uma mistura, uma liga metálica de sólidos de pontos de fusão bem diferentes, e quando eu aqueço, quando eu vou fundi-los, apenas um vai ser fundido, o outro vai permanecer a temperatura, né, normal, porque ele tem um ponto de fusão muito alto. Então, nesse caso aqui, quando eu tenho uma fusão fracionada, eu tenho uma liga metálica onde os metais apresentam pontos de fusão bem diferentes. Ao aquecer essa liga, apenas um dos metais irá ser fundido. Quando isso acontece, eu chamo de fusão fracionada. A sublimação é aquela mesmo nossa experiência com o gelo seco, né? O gelo seco, ele ao ser exposto à temperatura ambiente, ele passa direto do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Essa passagem direta do estado sólido para o estado gasoso chama-se sublimação. Isso também pode ser usado para separação de dois sólidos. Temos aqui, métodos para separação de sólido com líquido, a decantação. Vamos lá. Se eu colocar ali um pouco de Nescau, né, no meu leite, agitar ali, vai estar ali uma mistura homogênea. Passado um tempo, esse produto vai se depositar no fundo, vai se decantar, né?
Também acontece se eu tiver ali uma sujeira na piscina, todo mundo na piscina brincando, sujou a piscina. Passado um tempo, aquela sujeira que se deposita no fundo, a parte mais densa vai se depositar no fundo. Esse fenômeno é chamado então de decantação. Centrifugação, né? É um tipo de decantação, mas ele é forçado, porque ao girar em alta velocidade, você tem ali que as partículas sólidas vão para o fundo do recipiente. Daqui a pouco nós vamos mostrar imagens que exemplificam melhor cada um desses casos. A filtração simples é aquela filtração clássica mesmo, como, por exemplo, quando você faz um café, você usa o papel de filtro ali, ele retém as partículas sólidas, então isso é o que nós chamamos de filtração. A filtração a vácuo é um tipo de filtração, mas que para ela ser mais eficiente, usa-se um vácuo, usa-se uma bomba de vácuo para possibilitar essa filtração. Bom, no caso de líquido-líquido, nós podemos usar também a decantação. Um exemplo clássico, os alunos gostam muito, é quando você, por exemplo, tem ali uma mistura de água e óleo. Essa mistura de água e óleo forma uma mistura heterogênea. Se nós deixarmos essa mistura quietinha no seu lugar, a água que é mais densa vai se depositar no fundo e o óleo vai ficar em cima. Nós chamamos isso também de decantação. Para separar gás e sólido, também temos uma decantação. Podemos fazer por decantação quando a poeira que está no ar, ela espontaneamente, naturalmente vai se decantando, ela vai se depositando na parte de baixo, ela é mais densa do que o ar, ela se deposita no fundo, então nós chamamos isso também de decantação. E filtração também pode ser usado para tirar, por exemplo, a poeira do ar com o uso de um filtro de ar-condicionado, por exemplo. O filtro de um ar-condicionado faz exatamente isso, separa as partículas sólidas do ar, separa então o sólido de um gás e nós chamamos isso de filtração. Então vamos ver aqui alguns métodos de separação de misturas homogêneas, né? Temos aí a mistura homogênea de sólido com líquido, podemos fazer, por exemplo, uma evaporação, né? É um caso muito comum, né? Nós podemos, por exemplo, fazer a separação da água do sal, né? No caso das salinas, se usa isso. Podemos usar a destilação simples. No caso de separar dois líquidos, o mais adequado que usemos a destilação fracionada. Vamos ver já um exemplo disso com a aparelhagem adequada. Para separar dois gases, nós podemos fazer uma liquefação fracionada. São substâncias que encontram-se naturalmente no estado gasoso, mas são substâncias gasosas e apresentam pontos de fusão bem diferentes. Então, eu pego essa mistura gasosa, vou diminuindo a temperatura, de maneira que aquele líquido que tem um ponto de fusão maior, ele se liquefaz mais rapidamente. Um outro tipo também é chamado de cromatografia ou análise cromatográfica. E aí a gente vai mostrar daqui a pouco uma figurinha como é feita essa separação. Então vamos dando sequência. Olha lá, agora vamos cada caso um a um mostrando como que funciona. Olha lá, o feijãozinho, para separar o feijão, como que a gente usa? Usamos a catação. Opa, passou demais. Vamos voltar aqui. A catação. Olha um detalhe importante. Agora vamos explicar suavemente cada um desses métodos para que você possa fazer seu estudo em casa sem grandes preocupações. Olha lá, é um método de separação bastante rudimentar, ou seja, bastante simples, sem nenhuma técnica muito elaborada. Usado para a separação de sistemas onde você tem dois sólidos, ó, sólido. Lembra da catação do feijão, da catação do arroz? Baseia-se na identificação visual dos componentes da mistura e na separação manual ou com o auxílio de uma pinça, né? Porque às vezes você está num laboratório, você vai separar ali, você vai fazer essa catação de substâncias que não pode ter contato direto com a sua mão. Outro detalhe, ó, é um método usado na limpeza do feijão antes do cozimento, em especial para tirar ali aqueles caroçozinhos que estão já estragados ou mesmo até uma pedrinha que você possa ter ali. Outro método, tamização ou peneiração. Parece aqui, ó, um rapaz aqui, ó, fazendo a peneiração ali de uma areia, de um barro, de uma terra, e aí é usado para separar
sólidos constituintes de partículas de dimensões, de tamanhos diferentes. Industrialmente, usa-se conjuntos de peneiras superpostas, né, para que separe diferentes granulações. Ou seja, botam várias peneiras de tamanhos diferentes, com malhas diferentes, para separar partículas de diferentes tamanhos, né? Isso que é feito na indústria. Mas no nosso cotidiano é o uso convencional de uma peneira mesmo. Vamos ver, agora vamos ver aqui. Olha ali o amendoim, ó. Ventilação. Olha a casquinha do amendoim. Olha lá. Método de separação para sistemas sólido-sólido, no qual o sólido menos denso será arrastado por uma corrente de ar. Lembra quando eu falei lá no início, naquela breve introdução que eu dei? Você usa uma corrente de ar como um assopro para que seja carreado, para que seja arrastada aquela parte menos densa, o sólido menos denso. Um bom exemplo é a separação das caixas de grãos de arroz, amendoim torrado e etc. Então está ali o caso do amendoim. Observe que ele fala também, para separar as cascas dos grãos de arroz, tá? Também é usado. Vamos lá, levigação. Lembra que eu expliquei? Olha aqui, o rapaz, o garimpeiro, está aqui, para separar, tá? Ele usa sempre uma corrente de água, ali é necessário para separar ali a areia e o ouro. Um detalhe importante, a corrente de água, a água corrente arrasta os componentes menos densos, né? Que nesse caso, esse componente menos denso é ali o barro, a areia, ela é levada por essa corrente de água e o ouro fica então retido aqui. Um detalhe importante a ser colocado é que o método usado tem o nome de levigação. A técnica é chamada de levigação, mas o instrumento que ele usa, esse instrumento que até parece uma peneira, mas não é uma peneira, chama-se bateia. Bateia é o nome do instrumento usado pelo garimpeiro para fazer então o que nós chamamos de levigação. Então, levigação também é um método de separação de misturas. Vamos lá, olha a decantação que eu havia falado para vocês. Está vendo aqui? Uma mistura de dois líquidos. Estes líquidos, eles são immiscíveis, ou seja, eles não se dissolvem entre si, e tem um deles que é menos denso e fica na parte superior. Então, a parte de baixo é onde está o líquido mais denso, né? O material mais denso vai para o fundo. Então, também é um método bastante importante. Olha lá, decantação. Permite a separação de líquidos, olha aqui, immiscíveis, ou seja, líquidos que não se dissolvem, ou de um sólido precipitado num líquido, um sólido então que de repente não se dissolve bem ali, como foi o caso que eu te falei, né, falei anteriormente para vocês, da sujeira na piscina que após um tempo, no outro dia, normalmente, né, a sujeirinha se depositou no fundo, ela se decantou. Informação bastante importante. Olha lá, a fase mais densa é sempre aquela que deposita-se no fundo do recipiente. Guardem isso. A parte mais densa é aquela parte que vai para o fundo. Verte-se lentamente a mistura em outro frasco, com o auxílio de um sifão, transfere-se a fase menos densa para outro frasco. Aqui nesse caso, a pergunta seria a seguinte: professor, como que esse dispositivo, esse funil de separação, vai me permitir separar essa mistura? É simples. Está vendo aqui essa torneirinha? Essa torneirinha sendo aberta, observe aqui, está escorrendo o líquido mais denso, está vendo? O líquido mais denso, mais esverdeado, está escorrendo aqui. E quando chegar aqui embaixo, a parte amarelinha, já com uma certa experiência, você consegue facilmente fechar a torneirinha sem que você tenha ali a mistura dos dois. Então você consegue separar usando esse funil de separação. No caso mais específico, olha aqui, ele usa esse outro tipo de funil aqui, né? Onde eles vão, o mais denso vai ficar aqui, o outro vai poder passar e ele pode separar usando esse funil de separação bem especial. Então, no laboratório para misturas de líquidos immiscíveis, usa-se o funil de separação, também conhecido como funil de decantação ou funil de separação. Tá? É um exemplo bastante importante. No sistema formado por água e óleo, por exemplo, a água pode ser mais densa, por ser mais densa,
localiza-se na parte inferior, aquilo que eu falei para vocês. A água fica embaixo, o óleo fica em cima, né? Muito bom, ó. Pode-se ainda usar-se do princípio da decantação para separar de misturas sólido-gás, né? Se eu quiser forçar a tiragem, a separação, né, de um gás com sólido, eu posso usar uma câmara de poeira, como ele faz aqui, ó. O ar empoeirado entra aqui e ele vai circulando nas câmaras, tá? Ele vai passando de uma câmara para outra. E aí as partículas sólidas vão ficando retidas de modo que aqui no final saia apenas o ar, tá? É um instrumento bem simples, né? Claro que a gente não usa isso no nosso cotidiano, mas numa indústria, num laboratório, isso é bastante útil. A mistura de sólido e gás, ó, atravessa um sistema em zigue-zague, o pó, por ser mais denso, vai se depositando no fundo e no final do trajeto sai apenas o gás. Essa é a descrição. Olha lá, continuando nossos processos de separação de mistura, tá aí, ó. Conhecemos isso, né? Ó, é um método de separação muito presente no laboratório químico e também cotidiano. Que método é esse? Nós conseguimos visualizar, olha aqui, ó, o filtro, olha o papel de filtro aqui, ele vai jogar a água aqui, vai filtrar, a partícula sólida fica retida e sai apenas o líquido que você deseja, que nesse caso, né, saiu ali bonitinho o café. É um método, né, usado para separar sólido de um líquido, que é no caso de um café, ou também o sólido de um gás, que é usado, por exemplo, no ar-condicionado do seu carro ou da sua casa, né, muito útil. A mistura atravessa um filtro poroso, onde o material particulado fica retido. Esse particulado aqui é a parte sólida mesmo, né? A preparação do café, ó, o uso de aspirador de pó, são exemplos de filtração, né? Todo aspirador de pó tem um motor que suga esse ar, né, com a sujeira, com a poeira, com o pó propriamente dito, e dentro tem um filtro, né? Do outro lado do aspirador de pó sai o ar limpo e o sólido ali, a partícula sólida fica retida, porque foi ali filtrado. O nome disso é filtração. Outro tipo, ó, evaporação. Nós havíamos comentado sobre o método, né? Olha lá, ó, método de separação de mistura sólido-líquido por evaporação do solvente. Ó, lembra que eu falei de cristalização? Esse aqui que é usado para separar, por exemplo, a água do mar do sal, né? A água do mar, ela é separada em grandes tanques, com o calor do sol e o vento, essa água evapora e o sal é cristalizado ali, ó. É chamado então de evaporação ou cristalização. Olha o que ele coloca, em um recipiente aberto, simplesmente permite-se que o solvente evapore, deixando-se o sólido. Aqui o exemplo, nas salinas, ó, o exemplo de salina, olha os tanques que eu me referi, olha os tanques, né? E ali então a água do mar vai evaporando e o sal vai sendo cristalizado nesse processo. É assim que é produzido o sal, só que um detalhe importante, né? Esse sal aqui ele está cristal, na forma de cristal, ele está o sal grosso, né? O sal que nós consumimos em casa para temperar a comida, ele normalmente vem refinado. Outro método, ó, que nós falamos, centrifugação. Lembra que nós comentamos sobre isso? O que eu falei para vocês? Ele usa uma centrífuga, parece muito uma máquina de lavar, quando está centrifugando a roupa. Então, aqui eu tenho o estado inicial da mistura, né? E essa centrífuga vai girar em altíssima velocidade, né? E as partículas sólidas vão então se depositar no fundo. As partículas sólidas mais densas, eu posso fazer isso para uma mistura de sólido e líquido, mas eu posso fazer também para dois líquidos, né? Onde eles são miscíveis, têm dificuldade ali, e aí então quando eu giro em altíssima velocidade, as partículas mais densas vão para o fundo, tá? Então também é um método, ó, usado para separação de mistura de sólidos e líquidos, quando a dimensão das partículas sólidas é tão pequena que provoca a obstrução dos poros dos filtros. Ou seja, é para casos onde uma filtração ela não é eficiente. Ela precisa de uma técnica um pouco mais rebuscada. Nesse caso, você vai precisar de uma centrífuga. Ou seja, não dá para fazer uma filtração convencional
como a que nós usamos ali agora há pouco para fazer o café. Então você usa um equipamento melhor. Nesse caso, você usa a centrifugação. Olha lá, tubos de ensaio contendo mistura são colocados em uma centrífuga. Tubos de ensaio são esses recipientes aqui representados, né? Que os faz girar em posição quase horizontal, porque quando está girando esse tubinho sobe, tá? Aumentando assim a rapidez de depósito do sólido no fundo do tubinho, né? Então a centrífuga ela faz com que esses tubinhos girem em altíssima velocidade. E aí esses tubinhos que estão em pé, eles, imaginemos isso aqui, são os tubinhos de ensaio. Quando a centrífuga começa a girar, esses tubinhos eles ficam girando assim nessa posição, né? E aí então eles girando em altíssima velocidade nessa posição, eles obrigam, eles forçam, né, o sólido se depositar no fundo do tubinho. Esse é o caso que nós temos na centrifugação. Vamos ver o próximo. Olha aí, ó, sublimação. Sublimação é usado quando apenas um dos sólidos sublima, passa para o estado gasoso, quando é aquecido. No caso do gelo seco, mas nós temos outros casos, né, como por exemplo com o iodo. São substâncias que podem ser separadas por sublimação. Iodo, enxofre e a naftalina, o naftaleno, né? Não sei se você já teve a oportunidade de ver aquelas bolinhas, né, de naftalina que se coloca em gavetas para espantar ali os pequenos insetos que ficam ali às vezes incomodando, por exemplo, uma traça, né? Essas bolinhas de naftalina, você não vai vê-las no estado líquido, porque elas passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Elas passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Então, essa passagem direta é chamada de sublimação. Por isso que essa técnica também é usada como um processo de separação, né? Nós estamos acostumados a ver sublimação se referindo à passagem de um sólido direto para o estado gasoso, não é verdade? Mas aqui ela é usada também como uma técnica de separação de mistura. Então ali, ó, mais recentemente tal propriedade passou a ser usada na impressão de camisetas, né? Por sublimação passou-se também a fazer isso, né? Muito interessante essa técnica, por sinal. Né? Olha lá, com uma impressora especial é preparado um desenho em uma toalha de papel e através de uma prensa térmica a tinta sublima e se transfere para o tecido. É uma técnica muito bacana, é coisa bem legal mesmo. Olha lá, tem a vantagem de não desbotar, mantendo a tonalidade original, ou seja, no processo de preparação a tinta mantém-se ali a sua cor original. Bom, tá aqui, ó. Na separação de misturas, temos a destilação. Lembra que eu falei? Tínhamos a destilação simples e a destilação fracionada. Aqui na destilação simples, galera, preste atenção. Aqui no balão, ó, de destilação, é onde eu adiciono a mistura desejada. A mistura que eu tenho que trabalhar, que eu desejo que ela seja separada. Coloco aqui um termômetrozinho para ir controlando a temperatura, né? E aqui, então, eu coloco um condensador. Galera, nós já estudamos lá atrás condensação, né? Condensação é aquele fenômeno físico da passagem da substância do estado gasoso para o estado líquido por resfriamento. Então, observe o seguinte, esse condensador posto aqui, ele recebe água, a entrada de água é aqui embaixo, e a água sai aqui em cima. E essa água ela tem que ser uma água corrente, tem que ter uma bombinha bombeando essa água o tempo todo. Uma curiosidade aqui é saber o seguinte, para que haja a efetiva condensação dentro deste tubo, este condensador ele tem que receber água gelada, essa água tem que estar a uma temperatura bem baixa, né? Para que efetivamente haja a condensação aqui dentro. Então vamos imaginar como que funciona. A mistura é aquecida, a substância que tiver menor temperatura de ebulição vai passar para o estado gasoso e quando ela sobe na forma de gás, chegando aqui, ela encontra uma superfície que foi resfriada. Resfriada por quem? Por essa água gelada que entra por aqui. Essa água gelada que entra por aqui, então, vai fazer com que o gás volte para o estado líquido e ele, então, acaba sendo recolhido aqui.
esse balão aqui de recolhimento vai receber a substância que foi destilada, tá? Então, é uma forma de separação. A destilação simples, ela normalmente é usada para separar substâncias sólidas, tá? Dissolvidas no solvente. E não se deseja perder o último. Ele quer aproveitar quem? Ele quer aproveitar o solvente, tá? Então, é muito importante, porque se eu pegasse essa mistura, por exemplo, lembra lá do sal com a água? Quando eu pego o sal com a água e aqueço, é a água que entra em ebulição, mas eu perco essa água, fico só com o sólido. Nesse caso da destilação, eu quero aproveitar o solvente também. O sólido vai ficar aqui, retido nesse balão, mas aqui eu posso aproveitar o solvente. Então, é importante saber desse detalhe. Desta forma, o solvente é resfriado, condensado, sendo recolhido em outro frasco. Aquilo que eu já havia explicado, aquilo que eu já havia mostrado. Quando ele é vaporizado por lá, ele se encontra a uma temperatura alta. Quando ele passa pelo condensador, ele é então resfriado e já condensado, ele pinga do outro lado. Aquece-se a mistura até atingir o ponto de ebulição do solvente, foi aquilo que nós falamos. Não existe necessidade de controle de temperatura, pois o ponto de ebulição do sólido é muito maior, muito mais elevado que o do solvente. Neste caso aqui, eu estou me referindo quando é uma mistura de sólido com líquido. Mas eu posso usar essa técnica também para separar dois líquidos que apresentam pontos de ebulição bem diferentes. Por exemplo, se eu quiser separar éter de água ou etanol de água, não são dois líquidos? Formam uma mistura homogênea? Eu consigo separar, mas nesse caso eu vou ter que usar o termômetro. Por quê? Para ter certeza que a temperatura que está sendo aquecida essa mistura não é de 100 graus, porque se atingir 100 graus, a água vai sair junto. Então tem que ser uma temperatura suficiente para fazer a ebulição do nosso álcool, mas tem que ser uma temperatura menor do que o ponto de ebulição da água, para a água não sair junto, né? Então, tomar cuidado, que aqui, em alguns casos, é necessário o uso do termômetro, sim, quando é para separar dois líquidos de pontos de ebulição bem diferentes. Vamos ver agora, olha a destilação fracionada. Olha aí, método usado para separar a mistura de líquidos. Quanto mais distantes os pontos de ebulição dos componentes, mais eficiente será o processo de destilação. A aparelhagem usada é a mesma de uma destilação simples, com o acréscimo de uma coluna de fracionamento. Galera, vou voltar lá naquela imagem só para mostrar onde nós vamos adicionar essa coluna de fracionamento. Olha aqui. Vou voltar lá, para você... Aqui. Aquela coluna de fracionamento que ele se referiu ali, é posta aqui, ó. É posta nesse ponto, para alongar esse tubo. Qual o objetivo? Tornar mais difícil a chegada do gás. Ok? Quando eu tenho dois líquidos que têm pontos de ebulição muito próximos, se essa distância aqui for muito pequena, facilmente o cidadão que está gasoso, passa para cá e vira líquido de novo. Quando eu coloco aquela coluna de fracionamento, vamos voltar lá para a coluna de fracionamento agora? Olha lá. Aqui, ó. Quando eu coloco essa coluna de fracionamento, tá vendo aqui, ó? Eu coloco o balão aqui, coloco a coluna de fracionamento, só depois eu coloco o condensador. Qual é o objetivo aqui? Essa coluna de fracionamento, ela dificulta a passagem do gás. Aquelas substâncias que não tiverem uma temperatura de ebulição adequada, mesmo que elas tentem sair, elas não terão energia suficiente para isso. E aí então elas voltam para o balão de destilação. Só passarão por essa coluna de fracionamento as substâncias que estiverem efetivamente na sua temperatura de ebulição. Ok? Então, muita atenção nisso aqui. Aqui, ó.
um exemplo de uso da destilação fracionada? A separação do petróleo nas suas diferentes frações, né? Não sei se você sabe, o petróleo ele não é uma substância pura, ele é uma mistura. O petróleo ele é uma mistura de muitas substâncias, né? Então esse petróleo ele é posto aqui, ó, como petróleo bruto, ele passa pelo forno de aquecimento, né? Onde vai acontecer a destilação, e então ele atinge as temperaturas necessárias e em cada altura dessa sai uma fração do petróleo. Olha lá, as substâncias que estão mais embaixo são aquelas que precisam de temperaturas maiores. Aquelas que têm pontos de ebulição menor, ó, elas estão lá em cima. Então, logo aqui em cima, ó, na coluna de fracionamento, já sai logo a parte gasosa, gás butano, gás propano, gás pentano. Depois você tem a essência mais leve do petróleo, que nós chamamos de nafta, a 150 graus aproximadamente. Depois nós temos aqui uma essência mais pesada, tem a cadeia maior, a cadeia molecular maior. Está aqui, ó, o caso do querosene, está vendo aqui, ó? Depois eu tenho o diesel, né? Biodiesel não, diesel, o combustível diesel saindo aqui. E aqui eu tenho óleo para aquecimento, é um óleo mais pesado. Claro, aqui ele colocou apenas algumas frações só para ilustrar, né? Então, eu chamo de destilação fracionada quando eu faço a separação desse cara em diferentes frações. Olha aí, ó. É um processo muito usado, principalmente em indústrias petroquímicas, para a separação dos diferentes derivados do petróleo. Neste caso, as colunas de fracionamento são divididas em bandejas ou pratos, né? Eles separam as bandejas ou pratos, que eles chamam de pratos teóricos, né? Esse processo também é muito usado no processo de obtenção de bebida alcoólica, no alambique, né? Ele produz substâncias de diferentes pontos de ebulição e é importante que ele separe essas substâncias de acordo com o ponto de ebulição. Vamos lá? Mais um métodozinho de separação de misturas, olha, separação magnética. Nada mais é do que o uso de um ímã para separar essa mistura, né? As partículas, em especial de ferro, são separadas. Está aqui, ó, um ímã atraindo, ó. E aqui um eletroímã num ferro velho, numa companhia siderúrgica. Olha lá, ó. Também chamado de imantação, nesse método a separação dos sólidos é atraído por um ímã. Esse processo é usado em larga escala para separar alguns minérios de ferro de suas impurezas, como por exemplo, separar do lixo objetos de metal que são reciclados. Outro exemplo simples é a separação de limalha e agulha através de um ímã. Muito tranquilo, né? Separação magnética ou imantação nada mais é do que o uso de um ímã. Um método bem simples. O outro método aqui foi aquele que nós falamos da dissolução fracionada. Lembra que eu falei para vocês? Dissolução fracionada era quando você tinha ali uma mistura de dois sólidos, onde você queria separar os dois, não era possível separar por catação, então você tinha que buscar uma forma alternativa de fazer isso. O que eu sugeri lá naquela situação? Ó, se eu tiver aqui, ó, sal e areia, adiciono água, ó, sal e areia, adiciono água. A areia vai ficar embaixo e a água com o sal vai ficar em cima. A partir disso eu faço uma filtração. Quando eu faço uma filtração, está aqui usando papel de filtro, tá vendo aqui? A areia fica retida e aqui embaixo no meu recipiente passa a água com o sal. Observe que o sal não fica retido no filtro, no papel de filtro. Depois que eu tenho essa mistura de água com sal, eu faço uma vaporização. Se eu não tiver interesse na água, eu posso simplesmente aquecer essa mistura, a água vai passar para o estado gasoso, vai evaporar, vai entrar ali em estado gasoso e vai ficar retido no meu recipiente apenas o sal, né? Isso então é chamado de dissolução. Lembre o seguinte, galera, essa dissolução aqui, ó, a palavra dissolução está relacionada a dissolver e fracionada está relacionada à fração. Ele só vai dissolver uma parte, uma fração. A mistura era sal e areia, a água dissolveu apenas uma parte, apenas uma fração, que nesse caso foi o sal. A mistura de areia mais sal é um bom exemplo para a aplicação desse método. Olha lá,
Adicionando-se água, obtém-se a solubilização do sal. Após uma filtração, a areia é separada, olha aqui, bastando realizar uma destilação simples ou uma evaporação para se separar o sal da água. Um método bastante simples. Aqui a cromatografia é um método bastante elaborado, vou explicar para vocês, mas vocês não precisem ficar preocupados, né? Ele é um método bastante elaborado, mas bastante usado, né, nos laboratórios. Então suponha que você tenha uma mistura de muitos compostos. Seria possível separar uns dos outros? Você certamente pode catá-los à mão? Talvez não. O método que os cientistas usam para agrupar os diferentes componentes de uma mistura é conhecido como cromatografia. Então ele deu exemplo aqui, no caso. Assim, ó, assim é possível separar algumas misturas em cerca de minutos com papel e água. Quando o papel é usado na separação de uma mistura, a técnica é conhecida como cromatografia em papel. Você já pensou que as cores são misturas de substâncias? Você já imaginou que se você fizer um pontinho ali num papel de filtro e umedecer ele, à medida que o solvente for subindo, ele vai separar as diferentes cores? É isso que ele está chamando aqui de cromatografia em papel. Então ele separa as misturas, tá? Ali, no caso das cores, ele separa as diferentes cores que compõem uma tinta, uma cor específica, e aí então eles vão ser carreados pelo solvente, cada um vai ficar num ponto diferente. Isso é uma técnica bastante usada em laboratório, principalmente laboratórios de síntese orgânica, nós usamos bastante. Né? Tá aqui um caso, olha, como eu estava falando, ele usa um solvente que tem afinidade e ele vai arrastar as partículas de acordo com essa afinidade. Não precisa ficar tão preocupados, não esqueci que vocês estão no 9º ano, mas achei interessante trazer essa informação, né, para que vocês possam ter um conhecimento extra. Então aqui, ó, ele é calculado, né, o solvente de acordo com a polaridade, uma curiosidade, né? As substâncias, elas dissolvem substâncias semelhantes, então polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, apenas como curiosidade, não precisa ficar tenso com essa informação, né? Aqui tem uma outra informação também, só como curiosidade, uma molécula polar é aquela que possui uma região rica em elétrons e uma outra região pobre em elétrons. Calma, tá? Aí aqui o cara tá o exemplo, né, de uma substância polar e de outra polar. Aqui é o caso da molécula da água, tá? Só como curiosidade, o nosso trabalho de separação de misturas, ele fica por aqui, tá? Um forte abraço a você. Caso você tenha alguma dúvida, não deixe de sinalizar essa dúvida, tá? E a gente encerra por aqui então a nossa aula de separação de misturas. Um forte abraço.